Fala, imigrante, beleza? Hoje eu vou falar de uma notícia que aconteceu sexta-feira passada, que é da possível taxação sobre dividendos, ou seja, para quem tem ações e recebe dividendos, ou para quem tem fundos imobiliários e recebe aquele aluguelzinho todo mês, provavelmente você vai ter que pagar imposto sobre isso em breve. Bom, mas antes de eu continuar, eu vou pedir para você dar o like nesse canal e também se inscrever para estar sempre recebendo novos vídeos e dar aquela ajuda, porque afinal de contas o negócio aqui é complicado de se fazer, não é fácil não. Então ajuda, um simples clique na inscrição e no like já ajuda bastante o canal, valeu? Recentemente saiu uma notícia assim, de que o texto da reforma tributária, uma parte do texto tinha sido aprovada, que é justamente a parte sobre taxação de dividendos para pessoas físicas. Em resumo, eles estão querendo taxar 20% sobre os dividendos. Então, você foi lá, comprou uma ação, a empresa teve lucro, ela depositou na sua conta a ação, você vai ter que ser obrigado agora a recolher imposto em cima desse dinheiro que você receber, 20% daquele dinheiro que você recebeu. Ou seja, você ganhou R$100, no final das contas você ficou com 80 só no bolso. 20 foi lá para o seu irmão mais velho chamado governo. E aí, isso gerou uma repercussão negativíssima na sexta-feira. E hoje, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, é segunda à noite. E também o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu, né? Então a gente teve a maior parte dos fundos imobiliários caindo. E muitas ações, principalmente as baseadas em dividendo, também sofreram baixas, tá? Bom, agora, o que isso vai afetar de verdade a nossa vida? Isso vai ser muito ruim? Isso vai fazer muita diferença? Não vai? Então, aí eu vou hoje falar mais ou menos aqui como que eu faço para tentar me preparar psicologicamente para poder entender o que acontece nesses cenários, tá? Bom, eu não sou mãe de Ná, eu não sou Nostradamus, eu não sou Márcia Sensitiva. É Márcia Sensitiva? Acho que é isso mesmo. Enfim, eu não sou nenhum desses caras que fica tentando prever o futuro, ou que lê mão, ou que tem algum poder sobrenatural. Então, o que me resta fazer é pensar um pouco, né? Então, uma coisa que eu aprendi vendo um filme, eu acho que a maioria de vocês já assistiu, que é o filme dos Avengers, aquele... É uma parte em que o Doutor Estranho, ele tá ali sentado, meditando, e a hora que ele tá meditando, ele tenta fazer na cabeça dele todas as previsões possíveis de futuro, conforme eles tomassem uma atitude ali. E aí, ele tem alguns milhões de previsões, e ele fala que só em uma situação, fazendo tudo bonitinho, só em uma situação a coisa vai dar certo, ou seja, eles destruiriam Thanos. Eu avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito. E quantos você viu? 14.605 finais. Em quantos vencemos? E, cara, aquilo, ele pegou bem, porque é muito interessante essa tentativa de você prever vários futuros. Afinal, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue tentar prever o máximo de outcomes, ou resultados, ou saídas, né, ou acontecimentos que possam ter e o resultado final desses acontecimentos. Então é mais ou menos isso que eu faço quando eu vejo uma notícia dessa. Vamos começar a entender quais são as possíveis consequências dessa notícia que teve na sexta-feira sobre a taxação de dividendos. Bom, um monte de gente já falou o que aconteceu. Todo mundo saiu correndo para a internet, um monte de youtuber foi lá e falou sobre o que aconteceu. Eu resolvi esperar um pouco e usar o fim de semana para fazer esse exercício mental e aí vir na segunda-feira e falar para vocês o que eu acho sobre tudo isso. Bom, eu vou dar um exemplo em cima de fundos imobiliários. Vamos pensar o seguinte: como funciona o fundo imobiliário hoje? Você compra uma cota e todo mês você recebe um aluguel, vamos chamar assim, um aluguel daquele valor que você investiu. Então você compra uma cota, você foi lá, virou um cotista de fundo imobiliário e você recebe todo mês. Imagina que você comprou R$100, certo? Você comprou uma cota de um fundo que custa exatamente R$100. Todo mês esse fundo vai te pagar um valor. A gente já sabe, é meio que de praxe, acho que a maioria das pessoas ligadas ao mundo de finanças usa esse número como base, que é de 0,5%. 0,5% é o rendimento esperado padrão de um fundo imobiliário que você investir. Claro, tem uns que rendem menos e tem outros que rendem muito mais. Mas 0,5% a gente considera como a taxa base de rendimento em cima de um fundo imobiliário. Legal, então se o cara colocou R$100, comprou R$100 num fundo imobiliário, é esperado que ele receba todo mês, dali para frente, mais ou menos 50 centavos de dividendo. Agora,
Até então, a pessoa ganha 50 centavos e ela não tem que pagar imposto nenhum. Por quê? Porque todos os impostos na cadeia de acontecimentos prévia, ou seja, desde lá do momento em que foi construído o prédio, foi feita a empresa, foi feito o fundo, foi criado o fundo, é pago aluguel, toda essa cadeia ela sofre já uma taxação de impostos. Então, entende-se que no final do processo o investidor receba isso livremente. E agora o processo que estão tentando fazer é que o investidor pague 20% sobre esse valor, e também vale para dividendos de empresas normais, tá? Não só de fundos imobiliários. Então aqueles 50 centavos a partir de agora vai virar 40, porque 10 centavos você vai ter que dar para o seu irmão mais velho, o governo. Vamos lá então, agora vamos começar a entender o que pode acontecer no futuro. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é: Brasilzão, você sabe como que é, nem tudo que fala hoje acontece amanhã. Então pode acontecer que haja uma resistência, principalmente a gente entende que, cara, muito deputado, senador, muita gente que tem cargo muito forte, muita gente com muito dinheiro, vai fazer lobby, vai fazer pressão para que essa pauta não passe ali no Congresso, no Senado e tudo mais. Eles vão tentar barrar essa proposta. Porque afinal, é claro, o Brasil já toma tanto dinheiro da gente, eles querem levar mais um pouquinho agora para pagar a conta de cagada que eles fizeram lá no passado. Então, isso daí é uma coisa que vão tentar bloquear com certeza. Mas vamos começar a fazer igual o Doutor Estranho, aqui o Doctor Strange lá no filme. Qual é a possibilidade número 1 que a gente tem? Possibilidade número 1 é de não passar esse texto lá no Congresso e pronto, morreu aí. O que isso vai mudar? Nada. Vamos continuar da vida do mesmo jeito. E hoje, amanhã e provavelmente os próximos dias, os fundos imobiliários e as ações vão estar a preços baixíssimos. Então, é altamente entendível de que as ações agora e os fundos estão a preços baixos, se acaso esse for o cenário. Se o texto não passar, seria um bom momento para você comprar ações. Eu não estou recomendando que você compre, estou fazendo você refletir aqui, ok? Então, se o texto não for aprovado, tudo permanece igual. Agora, vamos para a segunda possibilidade, do texto ser aprovado sim. Então vamos pensar o seguinte: a primeira possibilidade é que as empresas, elas vão ter também, aliás, isso também é um detalhe do texto, uma das propostas é que o imposto de renda de pessoa jurídica lá atrás seja baixado também. Então eles vão diminuir a alíquota de imposto de pessoa jurídica, tá? E eles vão recolher na outra ponta. Então, só com essa diferença, o que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro no caixa da empresa, então provavelmente ela já vai ajustar os seus dividendos um pouco a mais. Ela já vai pagar um pouco mais do que ela estava acostumada a pagar. Mas mesmo assim, porque se ela ver que não está pagando, se o investidor começar a sentir que não vale a pena investir naquela empresa porque ela já vai pagar menos dividendo, ou porque ele vai ter que recorrer, ele vai ter que pagar imposto sobre isso, ele vai começar a fugir dessas empresas e as empresas vão perder seus sócios. Então não é interessante para a empresa perder os seus investidores. Então provavelmente há uma chance, sim, eu acho que delas talvez a mais remota, das empresas ajustarem o seu prêmio de dividendos para continuar mantendo o preço das ações alto e para continuar mantendo um fluxo no mercado secundário ali acontecendo do jeito que acontecia ou do jeito que está acontecendo nesse momento. Então, imagina o seguinte: antigamente você comprava uma ação por R$100, ganhava 50 centavos, 10 centavos iam embora para pagar o governo. E a empresa resolve pagar, por exemplo, 62 centavos a partir de agora, porque ela sabe que você vai ter que recolher 12 centavos de dividendo, né? Ou seja, você vai recolher 12 centavos para pagar o imposto e vai sobrar 50 centavos na sua mão. Ou seja, situação número 1, situação número 2, tudo permanece igual. Então a gente vai ter ainda a mesma coisa, você pagando R$100 e recebendo 50 livre. A única diferença é que você teve que recolher o imposto antes, mas o dinheiro líquido dá na mesma. Essa é uma probabilidade, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade que eu pensei é que os investidores vão começar a descontar isso no preço de mercado da ação. E aí tem um valor que é o preço sobre lucro, no caso de ações. Também não é tão utilizado no FII, mas a gente consegue entender no preço sobre dividendo, ou no dividend yield dos FIIs, de que a gente vai não mais utilizar a régua de 0,5%. A gente vai começar a utilizar uma régua um pouco maior. Ou seja, eu não vou entrar num fundo que pague menos que 0,5% ou menos que 0,62%, porque daí viraria uma nova referência para nós investidores, e aí qualquer coisa abaixo disso o fundo não é atrativo. Então eu vou acabar ou procurando um preço mais barato para que meu dividend yield aumente. Vamos dar um exemplo em números. Imagina que a mesma empresa custava R$100 e pagava 50 centavos, as pessoas, o valor de mercado dela vai cair,
mais ou menos para R$80. Aí ele pagando para R$80 no fundo ou na ação, ele vai receber 50 centavos e isso com um desconto de 10 centavos, ele vai ganhar 40 e 40 é exatamente 0,5% de 80. Então, ou seja, o dividendo vai permanecer igual, a gente vai pagar imposto por ele, mas como vai baixar o valor de mercado da ação ou do fundo imobiliário, o nosso DY, Dividend Yield, vai se permanecer estável, ou pelo menos muito mais próximo de um valor atraente para a gente. Porque imagina, se cair, eu não vou mais querer investir naquele negócio. Então eu vou ter que dar um jeito, o povo não vai conseguir pagar, não vai querer pagar mais do que isso, e o mercado determina o preço dos fundos e das ações. Acabou. E o último fator, assim, eu acho que vai acontecer um misto dos três, tá? Vai acontecer um pouquinho dos três que eu tô falando, um pouquinho do primeiro, um pouquinho do segundo e também um pouquinho do terceiro, é uma fuga de muitos investidores, principalmente os que têm alto grau de investimento, porque tem um detalhe nessa lei que fala que só vão pagar impostos pessoas que receberem acima de R$20 mil por mês de dividendo. Então você tem uma brecha aí de R$20 mil. Se você recebe menos que R$20 mil, você não vai pagar imposto. Então para esse cara não vai funcionar, não vai mudar nada na vida dele. Então se você tem os seus investimentos, se você ainda não recebe 20 mil de dividendo por mês, fique tranquilo que provavelmente você não vai pagar nenhum imposto ainda para o governo. Então o que vai acontecer? Vai haver uma fuga das pessoas que têm esse investimento maior, indo para outros tipos de investimento que tragam uma rentabilidade melhor, e vai ficar um varejão de pessoas físicas que têm menor porte nesse tipo de investimento, tá? Fazendo com que as ações no curto prazo percam um pouco da liquidez, porque você vai precisar de muito mais gente para poder fazer virar o ativo ali, mas com o tempo isso também vai atrair novos investidores, isso vai atrair bastante gente de pessoa física que está procurando um rendimento livre de imposto, e aí para essa galera, como vai ter esse aumento a longo prazo, também tendemos a ter uma normalização dos valores ali, por causa desse povo que não paga os impostos, que não precisam pagar os impostos. Então, em resumo, das 4 probabilidades que eu trouxe aqui, praticamente o que eu enxergo é que a maioria, nada vai mudar, na maioria das hipóteses, é que a mudança não seja tão significativa assim a ponto de derrubar os preços das ações como caíram agora. Então, é bom a gente ficar acompanhando os próximos dias e vendo se vale a pena ou não investir a partir de agora nos fundos ou em ações que pagam dividendos, tá? Então continue acompanhando, faça esse exercício. Aqui eu trouxe 4 possibilidades, pode ser que tenham mais, né? Tem possibilidade de os fundos pagarem bem menos, enfim, tem outras possibilidades. Aí você vai fazendo esse exercício, você chega em casa, faz aquela meditação ali, senta tranquilão, né? E aí você vai conseguir pensar um pouquinho melhor e tentar agir com mais calma. Não tome decisão precipitada, não sai correndo vender ativo, isso daí a gente já sabe que não dá certo. Agir na bolsa de valores com impulsividade não dá certo. Então, a minha dica aqui é que você faça igual o Doctor Strange lá no filme Avengers. Sente, medite e tente prever os possíveis desfechos que possam acontecer com essa lei aí entrando em vigor ou não, né? Então, esse é um exercício bem legal. Agora, eu coloquei 4 desfechos aqui que possam acontecer. Agora, se você tem ideia de um outro desfecho que possa acontecer, sei lá, pode ser que as empresas resolvam pagar muito mais ou pagar muito menos, pode ser que eles descubram um novo tipo de investimento, enfim. Tenta colocar aqui embaixo, coloca aqui o que você acha que pode acontecer se a lei passar ou se a lei não passar. Será que vai passar? Será que não vai? Coloca a sua opinião aqui embaixo, escreve no comentário, que isso também pode ser, pode ajudar outras pessoas a tentar fazer outras previsões possíveis de futuro aí, né? Vamos brincar um pouquinho de Nostradamus e tentar prever o que vai acontecer no futuro, beleza? Então valeu galera, tá dado o recado e a gente se vê no próximo vídeo, valeu?